Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim, ó: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, tá? Uma coisa muito temida é a morte. Você concorda comigo? Amém? Todo mundo tem medo da morte, mas é algo comum, é algo que faz parte do dia a dia da sociedade, algo que vira e mexe, a gente tem uma notícia de alguém que morreu, quer seja nossa família, quer seja na vizinhança ou distante, em algum lugar que a gente não conhece. Enfim, mas nós aprendemos que o ser humano ele tem uma alma, ele tem um espírito, e a Bíblia fala de uma condenação, a Bíblia fala de uma vida eterna, mas quando a pessoa morre, que o espírito sai dela, para onde esse espírito vai? Aonde esse espírito está? Então o corpo ele volta ao pó, ele volta à terra, mas o espírito ele vai para algum lugar. O espírito, algumas pessoas acreditam que o espírito fica vagando na terra, né? Fica andando por aí, falando com os outros, aparecendo para os outros, conversando para os outros. Tem alguns que são até médicos, que conseguem até falar com os espíritos, né? Alguns acreditam nisso. No Antigo Testamento, no Salmo de número 46, versículo 4, se você puder abrir. E lembrando mais uma vez, irmão, traga um caderno e uma caneta para você notar o que os estudos. No livro de Apocalipse, capítulo 46, versículo 4, ele diz assim, verso 3: não confie em príncipe nem filho de homem, em quem não há salvação. Salmo 146, verso 3: não confie em príncipe nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Eclesiastes, aliás, nós vimos aqui que a visão do salmista era que o homem morria, o espírito dele desfalecia, e naquele dia os pensamentos do homem se tornavam em nada, pereciam tudo. Eclesiastes, um pouco mais na frente, depois de Salmo, vem Provérbio, depois Eclesiastes capítulo 9. Salmo, Provérbios, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, ele diz assim, Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz assim, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha, a visão do Antigo Testamento era, porque eu quero antes de falar aqui o seguinte: existe uma seita. O que é a seita? Uma seita é uma falsa doutrina, uma igreja que não prega a verdade, e disso a gente sabe que está cheio por aí. Mas hoje eu quero fitar um pouco aqui os testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová, para quem conhece um pouco, para quem gosta de pesquisar, estudar e conhecer as coisas, vai saber que esses dois versículos que eu usei, o Salmo 146, Eclesiastes capítulo 9, é um texto que os testemunhas de Jeová usa para convencer as pessoas de que quando o ser humano morre, ele não fica sabendo de nada. Lá onde ele está, ele não está vendo nada, não está sabendo de nada.
Outra coisa que o testemunho de Jeová acredita: eles acreditam que o pecador, o ímpio que não vai se converter a Cristo, que não vai crer no Evangelho, nem obedecer ao Evangelho, quando ele morrer, que Deus vier para o julgamento, eles vão ser destruídos, vão deixar de existir. Acabou, pronto, não fica nada. Porque eles dizem o seguinte: eles dizem que Deus é bom, Deus é amor, e jamais Deus vai jogar uma pessoa no lago de fogo e enxofre e ficar vendo aquela pessoa sofrendo a eternidade toda sem Deus fazer nada. Eles falam isso. Então, o pensamento dos testemunhos de Jeová a respeito da morte está baseado no Antigo Testamento, quando eles acreditavam que o camarada morria, o espírito dele ali, acabou-se, deu em nada, o cara não está sabendo nada, não está vendo nada. Mas isso na visão do Antigo Testamento, da antiga aliança. Porém, nós estamos vivendo hoje o tempo não mais da antiga aliança, mas da nova aliança, do Novo Testamento. Colossenses 2, do 1 ao 3 diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que o seu coração sejam consolados, e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, pelo conhecimento do mistério de Deus, Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Colossenses ainda, no capítulo 1, no versículo 26, ele diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aos santos. Então entenda uma coisa, talvez o que esse versículo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é ministro de Deus, ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, que esse Evangelho estava oculto desde os tempos antigos, desde os séculos passados. O mistério do Evangelho, o mistério de Cristo era um mistério. No Antigo Testamento eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não sabiam a respeito disso, eles não tinham a compreensão. O apóstolo Paulo está dizendo que era um mistério que estava oculto desde os séculos passados, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto à igreja. Então entenda uma coisa, meu irmão: qualquer noção de morte, de recompensa depois da morte, de condenação depois da morte, qualquer coisa que você lê no Antigo Testamento, lá não vai estar revelando a verdade, porque era um mistério, porque era algo que estava escondido. Deus revelou o reino de Deus, Deus revelou a condenação eterna, Deus revelou o mistério do Evangelho, que traz a vida e que para muitos traz a morte através da desobediência. Revelou isso em Cristo Jesus, o nosso Senhor, há 2000 anos atrás. A partir de Mateus, do Novo Testamento. No Antigo Testamento não há base para eu dizer: não, está aqui, Eclesiastes diz que o homem morreu, acabou, não está vendo nada. Não há base para isso, irmão. Você está entendendo disso? Amém? Qualquer pessoa que bater na sua porta e usar um texto do Antigo Testamento, ou 10, ou 20, e disser que os mortos, aqueles que morrem, o espírito dele não sabe de nada, não está vendo nada, essa pessoa está completamente enganada, está com a visão antes da revelação do mistério. Hoje nós estamos vivendo a revelação do mistério do Evangelho de Cristo, que foi revelado para trazer a salvação eterna e a condenação eterna para os desobedientes. É esse o mistério que nós estamos vivendo hoje. Mas o que podemos fazer? Se o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, se o nosso evangelho ainda está encoberto, são para os que se perdem que ele está encoberto.
Apenas os que se perdem é que não vão compreender. E como é que eu vou aceitar alguém me doutrinar, alguém me ensinar, se ele não está compreendendo o mistério do Evangelho? Está vindo com doutrina do Antigo Testamento. Se nós não estamos mais vivendo o tempo da lei, se nós estamos vivendo o tempo da nova aliança, o tempo de Cristo. Então, você viu aí que o Evangelho era um mistério e que foi revelado em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, essa visão dos testemunhos de Jeová, dizer que o camarada morreu, não está vendo nada, isso você começa a perceber que não é real. Hebreus 9:27, como nós lemos aí: aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma. Vindo depois disso, o que? O juízo, né? Então, entenda uma coisa: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra juízo no dicionário quer dizer ato de julgar. Julgar é decidir como juiz, sentenciar, decidir. Ou seja, a pessoa morreu, já está decidido o destino eterno dela. É isso que quer dizer. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, a decisão. Morreu, o homem já está decidido para onde vai. Aí onde entra a religião católica. O camarada morre, vamos acender uma vela para iluminar o caminho dele para o céu, não é isso? O camarada morre, vamos fazer uma missa de 7 dias para tirar ele do purgatório, não é isso? É isso que é ensinado. E as pessoas acreditam. Eu pelo menos acreditei nisso durante 24 anos da minha vida, acreditando nisso. Mas a Bíblia está dizendo que depois da morte segue o juízo. Já está decidido, meu filho. Se você aqui recebeu Jesus, obedeceu o Evangelho, viveu na fé, na palavra de Deus, morreu, está garantido herdar o reino. Se você aqui viveu na desobediência, na rebeldia, não quis se converter a Cristo, não entregou sua vida a Jesus, não obedeceu o Evangelho, morreu, está condenado. Não tem vela, não tem missa de 7 dias, não tem nada que pode fazer para você mudar, para voltar. Amém, pessoal? Agora, em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, o último livro da Bíblia, Apocalipse 6, verso 9. Como é que se encontram as almas? Aqui ele mostra as almas dos justos, dos crentes, depois de mortos. Aqui onde eles estão, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto, Apocalipse 6, verso 9, havendo aberto o 5º selo, eu vi debaixo do altar. O que foi que ele viu debaixo do altar, igreja? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, ou seja, do povo fiel, do povo que obedeceu a palavra. Foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E o que é que essas almas faziam? Ficava lá, dormindo, ou não? O verso 10 diz que eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma veste comprida branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. A Bíblia mostra aqui, irmão, aqueles que morreram em Cristo, que morreram em Cristo Jesus, estão debaixo do altar de Deus, as almas dele, estão conscientes, estão clamando: Senhor, até quando o Senhor não julga o nosso sangue que foi derramado? Essas pessoas estão conscientes, sim ou não? Sim ou não, igreja? Está consciente. E o Senhor vai e explica para eles. O Senhor diz: olha, viste vestiduras brancas e esperem até que alguns dos irmãos de vocês morram igual vocês morreram. Aí depois vai vir o julgamento. Então essas pessoas estão o quê? Conscientes. Estão conscientes. Não como alguns acham, que eles morrem e ficam lá inconscientes, que eles morrem e ficam lá sem saber de nada. Agora, aonde eles estão? Pastor, então o crente ele morre, ele vai logo para o céu? Não. Vamos ver o seguinte:
Em Lucas capítulo 16, abre lá, a partir do verso 19. Alguém diz: pastor, para onde o camarada morre, ele vai para onde? Ele vai para o céu logo, ele vai para onde logo? Não, ele não vai para o céu. A Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Outra doutrina falsa da Igreja Católica é dizer que a Maria, né, que a gente respeita, né, respeita a Maria, que afinal de contas ela foi uma mulher santa, mas ele diz que Maria ela foi assunta aos céus. O que é isso, pastor? Maria estava ali, de repente ela começou a voar e foi para o céu. Eles não acreditam que Maria morreu, mas a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que estava no céu, Jesus. Apenas Jesus está lá, voltou para lá. Homem nenhum crente, nem Paulo, nem Abraão, ninguém está no céu, certo? Onde é que eles estão? Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos ver. Lucas 16, verso de número 19. Diz assim, ó: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse porém Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com ele, eles se arrependerão. Porém Abraão disse: vocês não ouvem Moisés e o profeta, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Então, irmão, preste atenção. A Bíblia está dizendo que a Bíblia está mostrando que tanto o que serve a Deus como o que não serve, quando eles morrem, o juízo já se segue o juízo, já está determinado para onde eles vão. Nós vimos aqui um homem chamado Lázaro, que a Bíblia diz que ele morreu e foi para onde? Levado pelos anjos, para onde? Para o seio de Abraão. Pastor, e o que é o seio de Abraão? Em Lucas capítulo 23, no versículo 43, quando Jesus estava na cruz, um ladrão se arrependeu, e ali o ladrão pediu perdão a Jesus, e Jesus disse a ele: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso. Se Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e se a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que depois da morte segue o juízo, o homem já está destinado ao lugar onde ele vai ficar até a ressurreição. Então está mostrando o seguinte, que o paraíso é exatamente o seio de Abraão, onde Lázaro estava. E aonde fica isso? Esse paraíso onde fica? Lá em Apocalipse capítulo 6, nós lemos agora há pouco.
Eles estavam embaixo do altar de Deus. Estavam debaixo do altar. Eles não estavam ali naquele céu onde estavam os anjos, os arcanjos, os serafins, os 4 animais, os 4 seres viventes, aliás, e aonde estavam os 24 anciãos. Eles estavam embaixo do altar, que é o paraíso, que é o seio de Abraão. Então, eles estavam lá, era lá que eles estavam, aquele irmão. E vamos falar um pouco aqui a respeito do seio de Abraão. No verso de número 23, nós vemos que o rico estava no Hades, no inferno, e ergueu os olhos em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o Lázaro estava no seio de Abraão, e no verso 24, o rico pediu para ele molhar: pai Abraão, deixa ele molhar um pouquinho do dedo aí, um pouquinho de água, e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesse lugar. Então, o rico que estava no Hades, no inferno, ele percebeu que o seio de Abraão, que o paraíso era diferente, porque ele pediu para o Lázaro molhar o dedo, na ponta do dedo na água, para refrescar ele. Então ele percebeu que era um lugar diferente. Ele viu o Lázaro no seio de Abraão, ali sendo consolado, sendo confortado. E ele viu que ali tinha água, enquanto ele estava em tormento. E se ele viu que Lázaro poderia molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele, significa o quê? Que ele percebeu que Lázaro estava consciente. Porque jamais ele ia ver o Lázaro estava morto lá, deitado, dormindo. Ele ia mandar o Lázaro molhar a ponta do dedo. Ele viu que Lázaro estava consciente, por isso ele pediu isso. Então, o Lázaro, que estava lá no seio de Abraão, no paraíso, que é para onde nós, os servos de Deus, vamos quando morrermos, a Bíblia diz que ele está, no verso 25 diz assim: pai Abraão diz, porém, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. No dicionário, a palavra consolado, ela significa confortado, aliviado, sensação agradável. Sensação agradável. Como é que alguém pode sentir uma sensação agradável se ele não está percebendo nada, se ele não está vendo nada? Então, o seio de Abraão, o paraíso para onde a gente vai, é um lugar de consolo, de conforto, um lugar onde nós vamos estar uma sensação agradável. Se é um lugar de consolo, de conforto, eu não estarei sentindo dores, tristezas, angústias. Eu estou ali sendo consolado, sendo aliviado, uma sensação agradável. É isso que Lázaro estava sentindo lá. É esse o lugar que quando você morrer, se você obedecer à palavra de Deus, se você for um servo bom e fiel, se você for uma pessoa que ouve a palavra do evangelho do reino, a palavra genuína, e procura obedecê-la, é para este paraíso que você vai. Lázaro não estava nem um pouco preocupado, ele estava ali com Abraão, estava ali tranquilo, sossegado, em paz, aliviado, aliviado do mundo, aliviado dos problemas, aliviado das dificuldades, das adversidades, das humilhações, das escassez. Lázaro estava aliviado. Ele estava ali no lugar onde ele não podia sentir dor, tristeza, angústia, não podia mais morrer. É esse o paraíso que Deus preparou para a gente, irmão, para o povo fiel a Jesus, quando a gente morrer. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa: se há algum familiar teu que morreu um dia, um servo, um crente fiel, um parente teu que era crente fiel, meu irmão, e ele morreu, mas se ele era um servo de Deus fiel, pode ficar tranquilo, se você está preocupado com isso, que ele está no paraíso, no seio de Abraão, está aliviado, gozando da eternidade ali naquele lugar, uma eternidade com Deus, amém? É lá que ele está, é lá.
Então, entenda uma coisa, para você que tem medo de morrer também, que tem gente que tem medo de morrer. Você não tem que ter medo de morrer. Ninguém precisa ter medo de morrer. Você tem que estar preocupado, para onde você vai depois da morte. Não tenha medo de morrer, tenha medo para onde você vai. Mas se você abre o seu coração para o Evangelho, se você crê na palavra genuína do reino, entrega a tua vida a Jesus e passa a obedecer a palavra, aí pode perder o medo, porque a palavra garante que você vai estar no paraíso com o Senhor. Amém? Garante isso. A palavra garante isso. Alguém aí quer ir para o paraíso quando morrer? Não quer morrer, né, irmão? Morrer não quer, né? Mas se morrer, quer ir para o paraíso, né? Mas não fique com medo. Pastor, eu tenho tanto medo de morrer. Pastor, eu tenho um pavor de morrer. Deixa de besteira, irmão. Deixa de besteira, porque morrer, você pode morrer qualquer hora. Nós estamos aqui hoje pregando a palavra. Essa semana pode ser o velório de alguém, rapaz. Apenas te prepara para ter um encontro com Deus e para herdar esse paraíso que Deus preparou para ti, meu irmão. Em nome de Cristo Jesus. Prepara. Com isso você deve se preocupar. Um camarada chegou para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ir para o paraíso? O que eu faço para herdar o reino de Deus? O que eu faço, Jesus? Jesus foi dizer para ele. O camarada estava preocupado. Ele não estava preocupado em morrer. Se eu morrer, eu vou morrer. Não, e Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? É isso. E aí você vai ouvindo o Evangelho e vai aprendendo e vai vivendo o Evangelho para você herdar o reino de Deus. Não vá pensar que o fato de você ser evangélico, isso vai te dar salvação, não. Eu não encontro uma passagem na Bíblia que diga que um evangélico vai ser salvo. Alguém já leu isso aí na Bíblia? Quem gosta de ler a Bíblia aí, diga amém assim. Quem leu na Bíblia, me diga por favor, que eu já li várias vezes, não vi. Evangélico, evangélicos, os que vão ser salvos são os evangélicos. É isso que está dizendo? A Bíblia, Jesus diz em Mateus 7:21 o quê? Nem todo que me chama Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? Então só mudar de religião não resolve. Eu era católico, agora eu sou crente. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Isso não resolve. Tem que fazer o quê? Obedecer a palavra. Amém? Obedecer a palavra. É isso. É isso que você tem que fazer. É isso. Não é só chamar Jesus de Senhor para cá, Senhor para acolá. Tem que obedecer. Tem que viver a palavra. Se o que você tem ouvido aqui na palavra e não está procurando viver, aí você não está no paraíso não, meu irmão. Me perdoe. E não vá se confiar que alguém vai acender vela para ti, que isso aí não vai resolver não. Então, nós vimos aqui a questão do paraíso, né? Lá do Lázaro, onde ele estava. Agora, vamos passar para o ímpio, né? O rico lá, o sabichão, né? Aquele que se preocupou em amontoar a riqueza, que Jesus lá em Mateus capítulo 6, não ajunte tesouro na terra, mas ajunte tesouro no céu. Ninguém pode servir a dois senhores, há de agradar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Mas esse camarada aqui, ele quis servir as riquezas. Ele achou que estava para servir a Deus e as riquezas, mas acabou descobrindo tarde demais que não dava. Não dava. E aí não quis servir a Deus. E aí o que aconteceu? No verso de número 22, o Lázaro primeiro, o Lázaro nós vimos o que? O Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, né? E com esse camarada aqui, olha aqui, Lucas 16 e 19, o verso 22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui não teve anjo para levar ele foi sepultado, né? No verso 23 diz que ele estava no Hades, no inferno. Ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, ele foi para o inferno. E o Lázaro foi para onde? O paraíso. E lá no inferno, como é que ele estava? No Hades, ele estava satisfeito, estava feliz? Ou ele estava dormindo, não estava vendo nada? Como os testemunhos de Jeová acreditam?
A Bíblia diz que ele estava, no verso 23, em tormento. E eu acredito, meu irmão, que se o cara não estiver vendo nada, sentindo nada, ele não pode ser atormentado, é verdade? Se ele estava em tormento, ele estava consciente, ele estava vendo e sentindo o que a alma dele estava vivendo ali, naquele momento, o que a alma dele estava passando ali naquele momento. Pastor, como é que uma alma pode sentir dor, meu irmão? Meu irmão, Deus é Espírito, Deus é soberano, Deus preparou a condenação e Ele sabe todas as coisas. E esse homem aqui estava atormentado, atormentado, lá no inferno. A palavra atormentado, no dicionário, quer dizer tortura, suplício. Suplício quer dizer dura punição, sentença, coisa que aflige muito. Dura punição, sentença, coisa que aflige muito. Então, esse é o significado de tormento. Aquele homem estava sofrendo uma dura punição e sofrendo uma coisa que o atormentava e o afligia muito. Essa era a situação daquele homem no inferno, no Hades. E no verso de número 24 diz que ele estava implorando misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda o Lázaro molhar o dedo na ponta da água, colocar na minha boca, porque eu estou atormentado. Ele estava implorando, ele estava pedindo misericórdia, ele estava, ou seja, em desespero, implorando: Pai Abraão, manda o Lázaro molhar a ponta do dedo. Pai Abraão, eu estou atormentado nessa chama, tem misericórdia de mim. Ele estava desesperado, aquele homem, irmão. Então isso significa o quê? Que aqueles que não creem em Cristo, não obedecem ao Evangelho, procuram aí as coisas do mundo e não procuram as coisas de Deus, vão estar, quando morrer, num lugar de tormento, de dor, de suplício, de desespero, onde eles vão ver o justo lá no paraíso e vão gritar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E não vai ter ninguém para ouvir ele. E no verso de número 24 diz que ele estava assim também: porque eu estou atormentado nessas chamas. Ele estava atormentado naquela chama e com sede, sofrendo muito, sofrendo desesperadamente, porque o inferno, o Hades, é um lugar de tormento, de desespero, onde a chama nunca se apaga e o bicho nunca morre, como Jesus Cristo diz. E ele implora desesperadamente por misericórdia. E como nós já podemos perceber, que aquele homem estava totalmente consciente, lembrando, reconheceu até o Lázaro. Ele até reconheceu o Lázaro. Ele viu o Lázaro e reconheceu o Lázaro lá. Ele disse: Pai Abraão, manda o Lázaro. Não foi isso que ele disse? Como é que alguém disse? O Abraão foi apresentar: olha aqui, ô infeliz, esse aqui é o Lázaro. Você lembra dele? Não. Pai Abraão não foi apresentar o Lázaro. Ele reconheceu o Lázaro. E ele lembrou: Pai Abraão, manda o Lázaro ir na casa do meu pai, para dar testemunho para os meus irmãos que o inferno existe, para eles não virem para cá também. Ele lembrava que tinha 5 irmãos aqui na terra, amém? Não é isso que o texto diz? Ele lembrava que tinha 5 irmãos. Então aquele homem, irmão, ele estava totalmente consciente, ele estava totalmente entendendo onde ele estava, no inferno, e podia ver o paraíso. Mas Abraão disse: tem um grande abismo no nosso meio, nem pode passar do paraíso para o inferno, nem do inferno para o paraíso. Aí acaba a história por aqui logo de vez, desse negócio de purgatório. Acaba logo aí. Quem está no inferno não pode ir para o paraíso, quem está no paraíso não pode ir para o inferno, amém? Ele diz: de sorte que há um grande abismo entre nós e vós. Quem quer passar daqui para aí não pode, nem daí para cá pode também, não pode. É isso. Então, meu irmão, eu quero que você está entendendo isso aí, em nome de Jesus, amém? Está entendendo? Por que você está entendendo? Por que você está entendendo isso? Porque não faz sentido a gente servir a Deus, ser um servo de Deus e não entender isso, e não compreender essas coisas. Claro que não vai ser a última vez que eu vou pregar isso, eu vou estar sempre trazendo para vocês essa palavra.
E aqueles também que não são convertidos, claro, precisam ouvir essa palavra, precisam compreender isso. Por quê? Para que eles tenham a consciência de que, se eles não se converter ao Evangelho, não obedecer ao Evangelho, eles vão para esse lugar de tormento. Vão para esse lugar de tormento. E não tem mais como voltar, irmão. Não tem mais como retroceder. Não tem mais como. Aquele homem estava desesperado, mandando na casa do pai dele avisar os 5 irmãos dele para se converter, para não ir para o inferno também. Não tinha como voltar atrás. Também não existe esse negócio, o médio, falando morto, está falando na boca do médio. Eu estou aqui no lugar bom, é bom demais aqui, eu estou por aí, eu estou pertinho de você, isso, aquilo outro. Não existe isso, irmão. Isso é mentira do diabo. Isso é demônio que se manifesta naquelas pessoas. Isso é Satanás que entra no corpo daquelas pessoas, fica falando, dizendo que é alguém que morreu, irmão. É o diabo. Abraão pediu, manda eles ir lá em casa, e Abraão disse, não vai. Lá tem Moisés e os profetas, se quiser que acredite. Lá tem a palavra de Deus, tem os pregadores da verdade. Se eles quiserem que creiam, se eles quiserem que dê crédito, se eles quiserem que acreditem. Era isso que Abraão estava dizendo. Ah, meu filho, se você estiver esperando o teu pai que morreu ressuscitar, meu filho, eu estou no inferno, se converta pelo amor de Deus, para você não vir para cá também. Não vai acontecer nunca. Ou se você está esperando a tua mãe que foi para o reino de Deus, que foi para o paraíso, aparecer para você dizer, meu filho, se converta, você ir para o paraíso, porque o inferno é real. Não vai acontecer. Por quê? Porque tem a palavra de Deus, tem Moisés e os profetas. Tem a palavra de Deus aqui para explicar para a gente isso. Tem a palavra de Deus para explicar para a gente. Então, nós vimos aqui, irmão, que nem quem está no paraíso pode ir para o reino de Deus, e nem, aliás, para o inferno. Nem quem está no inferno pode ir para o paraíso, porque o inferno é um lugar de tormento desesperador, e o paraíso é um lugar totalmente de gozo e alívio. De gozo e alívio. E eu quero dizer para você uma coisa, que a salvação, pastor, então o que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor? Eu não quero ser condenado, eu quero... Tem alguém aqui, olha, eu falei aqui do inferno, né, que aquele homem foi, o Hades, e falei do paraíso. Qual dos dois você quer ir? Você quer ir para o Hades, para o inferno? Ou você quer ir para o paraíso? Porque Jesus disse para aquele homem, Senhor, são muitos que são salvos. E Jesus disse para ele, olha, se esforce por entrar pela porta estreita, porque a porta larga leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. E estreito é o caminho, apertada é a porta que leva para a vida, e são poucos que acertam com ele. Jesus disse isso. Muitos vão querer entrar no reino e não vão conseguir. Não vão conseguir. Então é algo, irmão, que você tem que se conscientizar. Porque hoje você está vivo, amanhã você não está. E não morre só os velhos não. Morre menino, morre jovem, adolescente, morre adulto, morre todo mundo. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Mas a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Deus amou o mundo, deu o filho dele, para todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus está condenado, como diz no Evangelho de João. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nesse momento, nós estamos pregando aqui, existem milhões e milhões de pessoas no inferno, em tormento, desesperadas. Existem. E cada vez mais, ele vai enchendo mais e mais, com pessoas que ouvem o Evangelho e não querem dar atenção à palavra de Deus.
Pessoas que ouvem o Evangelho e não querem se converter à palavra de Deus. Pessoas que ouvem o Evangelho e não querem seguir o caminho da palavra de Deus. Pessoas que brincam com o Evangelho. Pessoas que não seguem o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Pessoas que preferem seguir os shows. Pessoas que preferem seguir os movimentos gospel, o oba-oba. Pessoas que preferem seguir o comércio nas igrejas e não querem seguir o verdadeiro Evangelho. E o diabo tem enganado o povo com isso. Tira o cara do mundo, o cara é um endemoniado, um matador de gente, um estuprador. O diabo pega ele, coloca ele numa religião qualquer, seguindo uma doutrina qualquer, e o cara acha que está bom assim. Meu irmão, o cara deixar de ser um assassino, um estuprador, um matador, e ele passar a seguir uma religião, isso só vai mudar uma coisa. O mundo, né, não tem mais, tem menos um bandido no mundo, mas a alma dele, a vida dele continua condenada no inferno. Porque o que ele precisa realmente não é mudar de religião, ele precisa se converter ao Evangelho, crer em Jesus Cristo e obedecer a palavra para herdar o reino. Não é apenas mudar de religião. E isso o Senhor oferece para nós. Pastor, mas aí, pastor, o paraíso e o inferno é o destino eterno do homem? Aí a Bíblia diz em Apocalipse, né, que não é a mensagem de hoje, isso aqui vai ser na próxima vez, que é tipo uma continuação dessa palavra, que vai haver uma ressurreição, né? Os justos que estavam no paraíso vão para o reino de Deus, vão reinar com Cristo. Os ímpios que estavam no inferno vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que significa separados de Deus, tormento eterno. Serão atormentados de noite por toda a eternidade. Onde os testemunhos de Jeová entendem que a segunda morte, o cara deixa de existir. E eu vou mostrar para vocês, claro, na Bíblia, na semana que vem, que não é o que eles estão dizendo. Que a segunda morte, ela realmente significa o homem está separado de Deus, no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, com o falso profeta, com o diabo, atormentado por toda a eternidade, de dia e de noite, sem descanso nenhum. É isso que vai acontecer. Então depois vai haver a ressurreição. Mas, para você entenda, o camarada morreu. Agora não vai sair por aí, irmão, alguém chegar para você, né? Irmão, fulano morreu. Aí morreu, ele era crente? Não, ixi, foi para o inferno. Não vai com isso não, irmão. Vai com isso não, deixa isso aí com Deus, tá bom? Porque o cara pode ser um endemoniado. Na hora da morte, ele já ouviu o Evangelho 1000 vezes, já ouviu o Evangelho um monte de vezes, nunca quis se consertar. Na hora da morte, o camarada teve uma chance ali, estava morrendo, e ele agonizando, lembrou: oh, Jesus, o teu Evangelho, Senhor, oh meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, oh Jesus, eu me arrependo, Senhor, como o ladrão da cruz. Lá na cruz estava lá agonizando com os pregos. Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus, tá bom, meu filho, hoje você vai estar no paraíso comigo. O outro: Jesus, tu é Deus, desce daí. Tem gente que é tão ruim que nem na morte se converte. Está agonizando, sentindo dor, né? E morre. O cara vai pregar o Evangelho para ele no hospital, e o cabo ainda diz: eu não quero ouvir isso. Tem gente assim. Tem gente não, que ele recebe bem. Tem outros que com a cara de não quer de jeito nenhum, nem na agonia da morte. Então, você entende essa palavra em nome de Jesus. E o que você precisa fazer para herdar o reino? Entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Amém, pessoal? Então você entendeu. O servo de Deus morre, o servo fiel morre, vai para o paraíso, esperar a ressurreição para herdar o reino de Deus. O ímpio morre, que não quer negócio com Deus, vai para o inferno, esperar a ressurreição para ser jogado no lago de fogo e enxofre, onde ele vai ser atormentado por todo sempre.